Olá, nono anos, tudo bem? Na aula dessa semana, a gente vai falar sobre apropriação cultural e racismo. A cultura brasileira possui um tripé, né, que a gente fala, que fica na base da sociedade, que são os três povos que constituíram o que a gente é hoje, né, o brasileiro, que é a cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia. Ao longo dos anos, né, nós fomos mesclando, se misturando com outros povos que foram vindo aí para o Brasil, mas o nosso tripé, a nossa base, né, da sociedade, são com a mistura desses três povos. Porém, o que, que acontece? Né? Como nossa sociedade é racista, as culturas africanas e indígenas, elas nem sempre são valorizadas em comparação com a cultura europeia. Então, a cultura europeia, de modo geral, ela é sempre valorizada e a indígena e a africana não. Porém, né, tem um outro lado, elas não são valorizadas nos indivíduos dessa origem. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Essa charge, ela expressa bem, né, a apropriação cultural. Então, por exemplo, no primeiro quadro, um homem branco está usando aqui dreads e as duas personagens aqui no fundo, né, as duas mulheres, estão ali com uma expressão de aceitação. Então, ele foi bem aceito, um branco usando dreads. E no segundo quadro, um negro, usando o mesmo penteado, usando dreads, e as personagens aqui com uma expressão de julgamento, de desaprovação. Então, a apropriação cultural é quando uma outra cultura se apropria de elementos, de símbolos culturais de outros povos, de outra cultura, e ela é bem aceita. Então, o próprio protagonista, o próprio indivíduo que é descendente daquela cultura, ele não tem a aceitação que outro indivíduo de cultura diferente possui. Utilizando aí os mesmos elementos. Isso não quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com alguns extremismos, que um indivíduo branco na nossa sociedade não possa usar dreads, não possa usar colares, vestimentas africanas, não pode ouvir música de origem africana, de origem indígena, também, se a gente for falar. Não quer dizer isso. A gente está falando, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente está chamando a atenção para o racismo na nossa sociedade. Então, assim, a gente tem que valorizar os elementos das outras culturas, independente do indivíduo que esteja, mas principalmente quando o próprio descendente está utilizando esses elementos. E a gente também fala em apropriação cultural de forma mais ampla, Então, quando o capitalismo se apropria da cultura de um povo, só que não valorizando esse próprio povo. Então, por exemplo, numa propaganda em que mulheres brancas aparecem com vestimenta de origem africana, com turbantes, poxa, por que não foi contratado atores negros, atrizes negras, para interpretar, fazer aí essa campanha publicitária, e ao invés disso foram contratadas atrizes brancas, sendo que a origem desses elementos é africana. Então, eles preferem mostrar um rosto branco para vender esses elementos, essa vestimenta, enfim, para fazer a ação publicitária, do que contratar o próprio protagonista, ali, o próprio descendente desses elementos, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, eu não tô, tem aí pessoas que falam que um indivíduo branco não pode utilizar esses elementos e que cada um tem que usar os elementos, os símbolos culturais de sua própria cultura. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a cultura, não existe uma cultura única, uma etnia aí pura, e a ciência já está provando isso, Então, todos nós descendemos da África, nós temos no nosso DNA porcentagens distintas, não existe esse negócio de 100% branco, 100% negro, 100% asiático, não, nós somos uma mistura, Nós somos uma composição aí de porcentagens. Então, quando a gente fala em apropriação cultural, a gente está falando numa escala maior, dessa apropriação capitalista que não valoriza o próprio povo, de origem daquele elemento, daquele símbolo cultural. E a gente está falando também do racismo da nossa sociedade. Então, a gente tem que chamar atenção para esse olhar, Por que um elemento cultural utilizado por um branco é aceito
e esse mesmo elemento cultural, que é da origem aí do próprio descendente, né, ele não é valorizado. Tudo bem? Então, nessa charge aqui, né, eu peço depois na atividade, né, para vocês interpretarem. Então, depois vocês colocam lá no formulário. Nessa semana vai ser o mesmo modelo, né? Vai ser por formulário. Eu vou deixar o link aqui em cima, no topo da atividade, é só vocês clicarem e responderem por lá. Aqui eu falo, né, sobre as consequências, né, negativas da escravidão. Então, ela só teve fim no Brasil em 1888. Em 1889, a gente já tem a proclamação da República. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E, após a abolição da escravidão, não teve nenhuma política pública para inserir esses negros na sociedade. Né? Então, eles passaram de escravo a homens livres sem nenhuma política pública, simplesmente soltaram os escravos sem ter um plano adequado, né, para eles, sem ter um plano aí de educação, de trabalho, de inserção na sociedade. E isso tem consequências até hoje. E aí, vocês vão assistir um filme bem curto, acho que tem 20 e poucos minutos, 28 minutos. É uma curta-metragem chamada Vista Minha Pele, né, do Zoelzito Araújo. Então, o link está aqui, né, no YouTube. E aí, depois de vocês verificarem e analisarem essa charge, vocês vão assistir esse curta-metragem, entrar no formulário, que eu deixei o link. E deixa eu mudar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o formulário. Então, ó, essa atividade aqui, né, terceiro bimestre, continua aí o terceiro bimestre. Então, vocês vão colocar o nome completo, né, para eu saber quem são vocês, nono A ou nono B, o e-mail, né, para qualquer coisa eu dar uma devolutiva depois para vocês, para mandarem, né, no primeiro formulário eu esqueci de pedir o e-mail, mas nesse aqui eu peço, depois é só mandar o anterior também. Então vocês vão responder primeiro. Sabendo que existe racismo no Brasil, escreva qual a reação das personagens no primeiro e no segundo quadrinho da charge dada na atividade. Então, aquela charge lá que a gente estava vendo. Então, primeiro vocês interpretem aí, escrevam qual é a reação de cada personagem e por que você acha que essa reação acontece ainda hoje. No segundo quadrinho, na segunda questão, aliás, no curta-metragem Vista Minha Pele, aí vocês têm que assistir, né, primeiro o filminho, quem são as pessoas que estão na favela e quem são as pessoas que possuem alta renda? Como o negro geralmente é tratado nos filmes, novelas e séries brasileiras. Então, nesse filme, vocês vão ver que estão com os papéis invertidos. Então, esse filme, ele mostra a sociedade negra como se ela fosse, como se os elementos, os símbolos culturais, né, dela, de origem africana, fossem a dominante na sociedade. Então, na televisão, né, a jovem lá, adolescente, liga a televisão, só tem atores negros, né, nas novelas, nos filmes. Ela utiliza lá no quarto dela pôsteres de bandas de cantores negros. Ela utiliza dreads no cabelo. Então, a cultura africana é a que domina a sociedade, né, uma inversão, né, é uma ironia, né, da nossa sociedade que supervaloriza a cultura europeia. No filme, não. No filme é feita uma inversão, né, dessa valorização cultural. Então, assistam lá, né, para vocês poderem responder. Então, são duas perguntas aqui. Primeiro, né, de acordo aí com o filme, quem que está na favela, quem possui alta renda. E aí depois vocês vão falar como o negro geralmente é tratado nos filmes, novelas e séries brasileiras na nossa sociedade. Então a primeira parte vocês vão responder com relação ao filme que vocês vão assistir. E a segunda parte é na nossa sociedade real, como que geralmente é tratado o negro nos filmes, novelas e séries brasileiras. E o último exercício, 3, sobre o curta-metragem, responda. Como era decorado o quarto da personagem principal do curta-metragem? B. Quais eram os símbolos culturais transmitidos nos programas de televisão e nas propagandas que ela assistia? Então, quando eu falo símbolos culturais, qual era o tipo de cultura ali? Quem eram os atores, atrizes, o tipo de vestimenta, cabelo, enfim, quem eram ali as pessoas que apareciam aí na televisão? E C.
Para um adolescente negro hoje, qual a importância de se ver representado em séries, filmes, propagandas e demais mídias de comunicação? Então, qual a importância para uma criança, né, para um adolescente, para um adulto, enfim, para uma pessoa negra ligar a internet, a televisão e se ver ali identificado? Então, ver ali um negro estudando na escola, indo para a universidade, trabalhando, escutando ali os mesmos estilos de músicas, né? Qual que é essa importância, né? Imagina um negro que liga a televisão e só vê outros adolescentes brancos se dando bem, quando tem negro é porque está roubando, é porque está se dando mal. Então, isso que a gente fala de representatividade, né? Qual a importância de se ver, de ver ali um ator negro, né? Poder se identificar com ele, um negro ali se dando bem, sendo mocinho, sendo super-herói, enfim, que nem as crianças, né? Os adolescentes brancas possuem, né, a todo tempo representatividade em todas as mídias. Tá bom? E outra coisa que eu queria falar também, né? Deixa eu voltar aqui para outra atividade, para o arquivo, né, da nossa atividade. Tem uma boa aceitação quando um branco utiliza elementos, né, de origem africana. Porém, o mesmo não acontece quando uma pessoa de um afrodescendente utiliza elementos da cultura branca. Então, por exemplo, quando um negro, uma negra, né, alisa os cabelos ou utiliza, pinta o cabelo de outra cor, ela não é valorizada. Né? Então, por que o negro não pode se utilizar da cultura, né, alheia e o branco pode utilizar sem menor problema e aí ele fica legal, descolado, tá bom? Então, qualquer dúvida, mandem lá.